Fala, turma do 7º ano do Colégio Tiradentes de Uberaba. Boas-vindas a todo mundo. Essa explicação de revisão foi preparada especialmente para nossa turma. Hoje, a gente vai mergulhar em um dos assuntos mais fascinantes da história, que é a formação dos Estados Nacionais. Olha, é um tema complexo, tá? Cheio de intrigas, guerras, umas alianças de tirar o fôlego, mas vamos montar juntos esse quebra-cabeça histórico. É para todo mundo dominar esse assunto de uma vez por todas. E para garantir aquele 10 na prova, nossa pauta hoje vai ser bem direta. 1. Fim da fragmentação feudal. 2. A formação das monarquias. 3. A trajetória inglesa. 4. A trajetória francesa. E 5. Nossa questão fechada de revisão. Tudo estruturado, passo a passo. Ponto número 1. Fim da fragmentação feudal. Bom, para entender como os países se formaram, a gente precisa olhar lá para o ponto de partida na Idade Média. No feudalismo, o poder político era totalmente fragmentado. Não existia um governo central, um rei fortão que mandava em tudo. O poder estava ali, na mão de vários senhores feudais locais, os donos das terras. Cada feudo tinha suas próprias regras, sua própria moeda, seus próprios pedágios. Era uma verdadeira bagunça descentralizada. Do outro lado da moeda, temos os chamados Estados Nacionais, que é o que começa a surgir a partir do século XI. É aqui que o poder passa a ser centralizado nas mãos de um rei. As leis passam a valer para um território todo unificado, com fronteiras bem definidas. Mas a grande pergunta que fica é como é que a gente saiu desse cenário caótico para um cenário tão organizado. Parte 2. A formação das monarquias. Como essa mudança gigantesca dos senhores locais para os reis superpoderosos aconteceu na prática? Porque, ninguém entregou o poder de graça. A resposta está numa peça-chave, a burguesia. Com o desenvolvimento do comércio com o Oriente e o renascimento daquelas cidades na Baixa Idade Média, esses comerciantes começaram a acumular uma coisa que os nobres muitas vezes não tinham de sobra: dinheiro vivo. Essa descentralização toda do feudalismo era um pesadelo para os negócios da burguesia. Pensem bem, ter que pagar um imposto diferente e trocar de moeda cada vez que cruzava a ponte de um feudo acabava com os lucros deles. Eles precisavam de ordem, precisavam de unificação. E é aí que a gente chega numa grande aliança de interesses mútuos. Os reis, que até então tinham poderes bem limitados, queriam impor autoridade sobre os nobres locais. Só que para isso precisavam de exércitos fortes, e exército custa muito caro. Quem tinha o dinheiro? Exato, a burguesia. Então, em troca da grana para financiar as tropas reais, os reis ofereciam para a burguesia o que eles mais queriam: medidas para favorecer o comércio, coisas como leis unificadas, uma moeda única e estradas muito mais seguras. Mas e a nobreza feudal nessa história? Bom, enfraquecidos por gastos absurdos em guerras como as cruzadas e apavorados com as revoltas cada vez maiores dos camponeses, os nobres perceberam que precisavam da proteção desse novo exército do rei. Então, o rei agiu como um grande mediador da história toda, usando o dinheiro do comércio para centralizar o poder. Tópico 3. A trajetória inglesa. Agora, o detalhe importante: esse processo de centralização não foi igual em todo lugar. O que é super interessante sobre a Inglaterra é que lá aconteceu o que os historiadores chamam de o absolutismo mais fraco e breve de toda a Europa. Acompanhando a linha do tempo, a gente vê que logo cedo, lá em 1215, a nobreza impôs a Magna Carta ao rei. Esse documento dizia basicamente o seguinte: beleza, o rei manda, mas tem limites e não pode criar leis ou impostos da própria cabeça. Mais tarde, a Inglaterra entra na famosa Guerra dos 100 Anos, um conflito enorme, e logo depois engata numa guerra civil, a Guerra das Duas Rosas, que foi de 1455 a 1485. Essas guerras internas, onde os nobres lutavam pelo trono, acabaram enfraquecendo a própria nobreza. Só que a tradição de ter um parlamento forte que vinha desde a Magna Carta não deixou que o rei inglês acumulasse poderes totais e absolutos por muito tempo, pelo menos não em comparação com o resto do continente. E o nosso tópico 4, a trajetória francesa. Dando um pulo do outro lado do Canal da Mancha, a história na França foi bem diferente. A rivalidade profunda entre esses territórios fica muito clara quando a gente vê a tradição monárquica inglesa de um lado, com figuras de peso como o Ricardo Coração de Leão, e do outro, o grande símbolo do nacionalismo francês que nasceu na Guerra dos 100 Anos, a Joana d'Arc. A Guerra dos 100 Anos foi devastadora para o território francês, sem dúvida, mas teve um efeito unificador que foi brutal. A necessidade de expulsar os ingleses deu a justificativa perfeita para a criação de um exército permanente gigantesco lá na França. E, claro, a cobrança contínua de impostos para bancar isso. Ou seja, a guerra foi o grande motor que deixou o rei francês justificar a necessidade de concentrar todo o poder e toda a riqueza.
E na prática, como isso se consolidou na França? O absolutismo francês virou a expressão máxima do poder centralizado. Os reis franceses foram incrivelmente espertos. Em vez de destruir a nobreza, eles trouxeram esses nobres para viver dentro da corte, ali, sob os olhos do rei, dependendo dos favores dele. E para lidar com aquela burguesia rica, o rei simplesmente passou a vender cargos públicos e títulos de nobreza para eles. A monarquia francesa manteve todo mundo sob controle direto ali dentro do próprio governo. Todo o poder judiciário, militar e tributário passava a fluir das mãos de uma única figura, o monarca. E para fechar, ponto 5, questão fechada de revisão. Agora que a gente já dissecou toda essa dinâmica maluca de reis, burgueses, camponeses e guerras, chegou a hora de colocar o conhecimento à prova para garantir aquele 10 na prova de história. A nossa questão objetiva é muito direta, mas pede bastante atenção aos detalhes de tudo que a gente conversou aqui. A pergunta é: o que motivou a centralização do poder nas monarquias europeias? Vamos lembrar das pecinhas do quebra-cabeça que a gente acabou de montar. E aqui temos as nossas 4 alternativas. Lendo com calma. Letra A. Foi motivada apenas por revoltas camponesas? Letra B. Aconteceu porque os nobres resolveram abrir mão de todo o seu poder de forma voluntária? Letra C. Foi impulsionada por uma aliança estratégica entre o rei e a burguesia. Ou letra D. Ocorreu porque a igreja decidiu por conta própria ditar novas fronteiras para todos. A gente vai analisar uma por uma para entender muito bem por que as erradas estão incorretas. Porque é assim que se estuda de verdade, né? Vamos começar com a alternativa A. Está completamente errada. Por mais que o medo das revoltas camponesas tenha feito a nobreza correr atrás da proteção do exército real, os camponeses definitivamente não desenharam e muito menos lideraram a formação dos estados nacionais. Pelo contrário, com as novas monarquias fortalecidas, esse povo continuou sendo supertaxado e frequentemente reprimido pelas novas tropas muito bem equipadas do rei. Eles eram a força de trabalho e não os arquitetos da centralização, sabe? E a letra B? Errada também. Lembra quando a gente falou que ninguém entrega poder de graça? Então, a classe nobiliárquica não acordou num belo dia ensolarado e pensou: quer saber? Vamos dar todo o nosso controle para o rei. De jeito nenhum. Como vários historiadores apontam, a nobreza feudal de fato perdeu aquele poder militar descentralizado, mas eles deram um jeito de se adaptar. Eles migraram lá para dentro do Estado absoluto, ocupando altos cargos burocráticos e garantindo a manutenção dos seus privilégios VIP, tipo a isenção de impostos. Eles se adaptaram à nova realidade e não entregaram tudo de bandeja. A letra D a gente também pode eliminar com toda segurança. A igreja tinha um poder gigantesco na Idade Média, isso não se discute. Mas a formação dos estados não foi um decreto religioso que simplesmente inventou novas fronteiras no mapa. Como a gente viu durante toda a explicação, os verdadeiros motores dessa mudança foram conflitos pesados, a necessidade puramente militar de proteger territórios e, claro, os interesses comerciais. Foi uma união clara entre capital comercial e força militar, não uma ordem direta da igreja. Isso nos deixa com a nossa grande vencedora. A resposta correta é a letra C. A centralização do poder nas monarquias europeias aconteceu, antes de mais nada, por causa dessa baita aliança de conveniência. A burguesia chegou com a riqueza do comércio nascente, o dinheiro vivo em mãos. O rei pegou esse dinheiro e usou para criar leis unificadas, bancar estradas seguras e erguer um exército profissional que dominava os senhores locais. Foi o casamento absolutamente perfeito entre o capital mercantil da burguesia e o desejo monárquico de coerção e poder. Sensacional, né? E para a gente amarrar nossa revisão, deixo uma reflexão provocativa. O mapa mundi que a gente estuda nas aulas de geografia não caiu do céu. Aquelas linhas que separam a França, a Inglaterra, Portugal ou a Espanha foram desenhadas a sangue, acordos financeiros e alianças feitas há mais de 700 anos. Foi exatamente quando essa união super improvável entre um rei buscando poder absoluto e um comerciante buscando estradas seguras acabou forjando o mundo moderno em que a gente vive hoje. Espero que toda a turma tenha pegado super bem o conteúdo, bons estudos, arrasem nessa prova e continuem sempre com essa curiosidade fascinante pela história. Até a próxima!